Hoje, nosso título do nosso estudo vai falar sobre digno é o Cordeiro, a cruz no céu. O texto que eu quero ler está em Apocalipse, capítulo 5, e seria esse capítulo 5, nós vamos estar comentando um pouco sobre ele, mas aí, a partir do versículo 6, diz assim: Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Há uma história que conta sobre Moody. Moody foi um dos pregadores que viveu ali nos anos de 1800, e ele sempre diz na biografia que ele começava as suas pregações, na maioria das vezes, dizendo o seguinte: algum dia você vai ler nos jornais que Moody está morto, mas isso não será verdade. Naquele momento estarei mais vivo do que nunca. Estarei em um lugar mais alto, habitando um novo corpo, não mais frágil, como o barro, um corpo glorificado que a morte não pode tocar, nem o pecado manchar. Eu nasci na carne em 1837. Eu nasci do Espírito Santo em 1856. O que é nascido da carne pode morrer. O que é nascido do Espírito viverá para sempre. Então, quando ele fazia então as suas campanhas de evangelismo, ele deixava bem claro que ele tinha 2 biografias. Uma do seu nascimento em 1837, que era o nascimento natural, mas ele também marcou 1856 como aquele momento em que o Espírito Santo trabalhou e trouxe para ele realmente a nova vida. No final de sua vida, Moody, dizem os biógrafos, que ele morreu como viveu, ou seja, cheio de fé e pronto para se encontrar com o seu Senhor. Então, a obra da cruz, nesse nosso último estudo, vai nos remeter a esta ideia de que tudo que o Senhor faz é para que nós possamos viver na eternidade com Ele. E desta maneira, como Moody, somos desafiados a viver cheios de fé e prontos para nos encontrarmos com o Senhor. O céu, ele é uma verdadeira realidade para nós. O Apocalipse nos fala sobre o céu, nos fala sobre o que podemos esperar ali no céu. Quando Moody ele está nos últimos momentos da sua vida, ele traz e ele dá um grito, vamos dizer assim, dizendo: a terra se afasta, o céu se abre diante de mim. Então, ele não estava, até quando falaram isso, pensaram que talvez
ele estava meio adormecido, estava ali como talvez sonhando ou num transe, enfim, né? Mas ele está muito acordado e ele fala assim para o seu filho ali: olha, isso não é um sonho, se esta for a morte, é doce, não há vale aqui. Deus está me chamando e eu tenho que ir. Então isso reflete realmente a ideia de um homem que viveu na dimensão da obra da cruz e crê que a obra da cruz está sendo consumada na sua vida, porque agora ele pode estar realmente indo para viver a eternidade com o Senhor. Se nós fôssemos hoje questionados: você quer ir para o céu? Talvez algumas pessoas diriam que não. Talvez algumas pessoas, se fosse para Miami até eu iria, ou se fosse para Paris, ou se fosse para Nova York, enfim, talvez eu iria. Porque muitas vezes as pessoas perderam a dimensão de que existe um céu, de que a vida cristã não é só no aqui e agora, existe um lá e existe um depois que nós estaremos para nos encontrar com o Senhor. No texto então de Apocalipse, que nós lemos, nós vemos aí que no versículo 9 fala que o Cordeiro, ele é digno de abrir os selos, ou seja, Jesus, ele é o centro do céu. Ele está ali diante do trono, ele está ali realmente sendo adorado, reconhecido. O Cordeiro ainda traz em seu corpo as marcas da morte, mas ele está vivo, ou seja, as obras da cruz. Até algumas pessoas dizem, alguns comentários, que a única coisa feia nos céus seriam as marcas da cruz, mas na verdade não são feias, porque são marcas da vitória, são marcas da renovação, são marcas do amor, são marcas da graça que tornou Jesus realmente o centro da nossa vida e nos leva para o centro da eternidade. Nesse capítulo 5 nos fala do triunfo da cruz, e esse triunfo da cruz ele vai ter uma repercussão na eternidade. Então agora no capítulo 5 aqui do livro de Apocalipse, nos fala realmente de Jesus, mas o Senhor vitorioso, aquele que é reconhecido agora tanto no céu como na terra. O leão da tribo de Judá, a tribo, que segundo as profecias era da onde viria o Messias. Então por isso no texto de Apocalipse fala: ele é o leão da tribo de Judá. Uma das coisas que chamam a atenção nos estudos do Apocalipse que aqui nós temos, podemos dizer assim, duas palavras, que elas são, vamos dizer assim, que vai designar aquilo que nós temos aí como cordeiro, uma palavra muito utilizada no Novo Testamento para cordeiro, nos evangelhos, em outros momentos, a palavra amnós. Amnós, então, traz a ideia aqui do cordeiro, enfim, Mas é interessante que nesse texto agora de Apocalipse, quando fala do cordeiro, ele usa a expressão arnion. Arnion poderíamos interpretar assim como o cordeiro. Não é um cordeiro, mas é o cordeiro. Aqui é como o cordeiro, ali de acordo com Jeremias 11:19, traz a ideia do cordeiro levado ao matadouro. Então é este cordeiro, o cordeiro, que é Cristo, que nós estamos falando. E nesse texto é uma das coisas que você pode reparar, que o cordeiro, no versículo 6, como tendo sido morto, diz aí o versículo 6, e ele tem 7 chifres, bem como 7 olhos. Uma das coisas assim que, quando nós lemos
Apocalipse, e aí então aparece essa linguagem, por exemplo, sete. Sete aqui não significa uma quantidade, mas uma intensificação. Então, os 7 chifres é uma intensificação. E aí então nós poderíamos dizer assim, que aí Jesus, ele é o Todo-Poderoso, a onipotência do Senhor. Esse Cordeiro agora, que antes tinha talvez a ideia da fragilidade, através da morte, mas através da ressurreição, ele passa a ter toda a autoridade no céu e na terra. Então, o Cordeiro, embora ele leve as marcas do sacrifício, mas ao mesmo tempo diz aqui que ele é revestido do poder de Deus. Os 7 chifres, a onipotência, o poder que há no Senhor. Também aqui vai falar de 7 olhos. Não é que esse cordeiro tem 7 olhos, lembre-se, o 7 é a intensificação. Então, Zacarias capítulo 4, verso 10 diz: os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então, podemos interpretar aqui esses 7 olhos como sendo onisciência do Senhor. Agora, Jesus realmente ele é onisciente, porque quando ele está no meio de nós, ele viveu no meio de nós, ele se despojou da sua glória, se despojou da sua vida. Agora, tudo isso é recuperado através da glória, através do reconhecimento, através da eternidade. Sua presença no meio dos homens e seu conhecimento perfeito. Então, fala assim, ele esteve no meio de nós, mas ele tem um conhecimento perfeito, ele sabe a nossa natureza, sabe aquilo que nós precisamos realmente. O Cordeiro de Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 12, vai dizer assim, então, para ele, por ele ter realmente vencido o que pertence agora ao Senhor, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, uma das coisas que o texto nos fala, que é aquilo que Jesus veio e ele fez, tem uma repercussão na eternidade. E aí, então, no versículo 8 diz assim, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Aqui a ideia tomar o livro, no grego traz a ideia assim, foi-lhe entregue, não é que ele vai e toma o livro, foi entregue a ele, por ele ter conquistado através da obra da cruz, é entregue a ele esse livro. Então aí ele toma para si, ele pega para si, mas é entregue, porque ele cumpre cabalmente todo o que era necessário para vivermos em novidade de vida. E então há algo que esse livro não nos traz aí qual era o conteúdo, mas somente Jesus poderia abrir, nenhum anjo poderia abri-lo, nenhum governante terrestre pode abrir, nenhuma criatura, nenhum espírito, qualquer outra coisa, mas somente o Cordeiro, aquele que tem realmente a onipotência, aquele que tem a onisciência e aquele que triunfou sobre a morte, sobre o inferno. Então lembre-se, a cruz ela tem uma repercussão na eternidade. Jesus é leão e cordeiro, o leão vitorioso pelo sacrifício do cordeiro. O cordeiro que se sacrifica se torna o leão. Veio como um cordeiro, mas lembre-se, Jesus voltará como um leão. Então ele pode tomar o livro, receber esse livro, e pegar este livro simboliza uma vitória completa de Jesus. Aquela vitória que começou ali quando Jesus declara: está consumado na terra, está consumado nos céus. Há realmente um renovar do Senhor. E diante desta renovação, diz então ali no livro de Romanos, capítulo 14, o versículo 11, diz
que todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Deus é o Senhor. Também em Filipenses capítulo 2, verso 10 e 11, diz: porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, essa citação do apóstolo Paulo aqui no capítulo 2 de Filipenses, ela tem uma concretude na revelação no Apocalipse, quando fala que os anciãos e todo mundo se prostra e adora ao Senhor. Então, realmente as pessoas dobram os joelhos e confessam que Ele é o Senhor da vida. Essa é uma citação que traz para nós a ideia lá de Isaías capítulo 45, versículo 24, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Jesus, o leão, que é um cordeiro, o cordeiro que foi sacrificado, e o leão que é o vitorioso, e ele é digno de abrir esse livro. Então, para nós, ele recebe o livro, ele abre o livro, e aí então nos fala dessa vitória completa, aonde todo o joelho vai se dobrar realmente, mesmo aqueles que não o aceitarem, terão que reconhecer que ele realmente é o Senhor. Talvez assim de uma maneira bem simples, para você entender. Muitas vezes assim, diante de uma derrota, a pessoa fala assim: olha, o time lá jogou melhor, ou a pessoa foi melhor do que eu, enfim, embora ele perca, mas ele reconhece o vitorioso. Infelizmente haverá muitos que irão realmente admitir que ele é vitorioso, mas eles serão perdedores porque não estiveram andando realmente com o Senhor. Há um preço que foi pago para que a cruz chegasse até a eternidade, e esse preço foi a própria vida do Senhor. Então a vitória de Cristo, ele é a vitória da unidade, primeiramente da Trindade excelsa, porque Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino trabalhando para trazer para nós essa nova dimensão de vida. Mas também esta unidade, ela tem que repassada, vamos dizer assim, para a igreja, porque a igreja, ela é tida como igreja, o corpo vivo de Cristo, que é desafiada a viver em unidade a cada momento. E aí então nós vemos assim que através da obra da cruz, e aí então você vê que diz aqui no versículo 9 que os anciãos estão cantando, estão adorando o Senhor. E aí então chama a atenção no versículo 9 e diz assim: porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, através da obra da cruz, Jesus quer nos aproximar do Pai Celestial. Através da obra da cruz. Por isso, a vida cristã não nós temos insistido com isso, não é só no aqui e agora. Não é só fazermos algumas coisas, não é só cantarmos, não é só virmos domingo após domingo nos cultos, ouvir mensagens, voltar para nossas casas, mas é vivermos realmente nessa expectativa da eternidade. Vamos dizer assim, porque a obra da cruz, ela ecoa de eternidade a eternidade, demonstrando o amor, a graça de Deus, trazendo para nós realmente essa percepção: olha, realmente existe muito mais na vida e no viver. Como diz o poeta, há muito mais coisas entre os céus e a terra do que possa imaginar as nossas vãs filosofias. Então, aqui nós vemos o Cordeiro abrindo o selo, nós vemos o Cordeiro realmente que comprou para Deus,
ganhou para Deus e quer trazer para Deus pessoas realmente para viverem nesta eternidade com o Senhor. E aí então fala assim, que constitui um reino de sacerdotes, ou seja, pessoas que estarão ministrando diante de Deus, ministrando, reconhecendo a bondade, reconhecendo o amor, reconhecendo a graça do Senhor. Então, mais uma vez, tudo isso foi possível porque Jesus pagou o preço por nós. Jesus, ele é o ponto central do céu. E todas as atenções se voltam para o Senhor ressurreto, o Senhor vitorioso. E agora, como nós vimos, que a obra da cruz ela tem uma repercussão para a eternidade, será que nós vivemos e reconhecemos este Jesus? O Jesus que na eternidade já é reconhecido, na eternidade é adorado. Nós falamos, o próprio texto, aí o versículo 12 do capítulo 5, que a ele pertence poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ou seja, a ele devemos dedicar a ele todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria. Senhor, não há poder fora do Senhor, não há riqueza fora do Senhor, não há sabedoria fora do Senhor, não há força, e toda honra, toda glória e louvor somente a ti pertence. Será que nós temos vivido realmente nesta dimensão, nessa percepção? Então, nesse estudo sobre o significado mais profundo da cruz, e hoje nós estamos chegando no nosso último estudo sobre a questão da cruz. Então, quando Jesus veio, o seu propósito é realmente de nos ganhar para Deus e nos incluir, vamos dizer assim, nesta eternidade. Então, através da obra da cruz, cai toda a barreira de etnias, de nações, disso ou daquilo, qualquer barreira que o ser humano levantou em toda a história humana, em Cristo Jesus cai por terra, e então nós reconhecemos que somos realmente um só em Cristo Jesus. E como eu disse, esta é a vitória da unidade trina, unidade da igreja. Como tem uma canção que diz assim, que o Senhor já preparou para nós todo o seu armamento e que nos ajuda a vencer na terra e no céu. Ou seja, de eternidade a eternidade nós podemos viver agora na presença do Senhor. Jesus, ele é a glória do céu. Jesus, ele é o ponto focal do céu. E alguém escreveu o seguinte, eu quero ler para você, diz assim: a glória do céu é o Cordeiro, Jesus Cristo, cuja vitória é celebrada sem fim. João é muito específico sobre a geografia do céu. Ele viu o Cordeiro em pé, no centro do trono. Jesus é o ponto focal do céu e do centro de todas as atenções. Sem Jesus, não haveria céu em tudo. E sem ele, nenhum de nós jamais teria a chance de ir para lá. Realmente que nós possamos ter bem claro para nós, realmente no centro do cristianismo está Cristo. No centro da vida da igreja tem que estar Cristo. No centro das nossas vidas, Cristo deve estar lá. No centro da família, enfim, porque lá no céu, Jesus ele ocupa o lugar central. E se ele ocupar o lugar central nas nossas vidas, hoje, temos a certeza de que nós poderemos estar lá naquele lugar central, nos céus, junto com Cristo. E então, o que ecoou lá no Calvário se estendeu até a eternidade. Podemos dizer assim, a música da eternidade
começa a ser tocado através da obra da cruz, e aí então nós podemos celebrar com o Senhor. Como diz o Salmo 30, Ele transformou o pranto em dança, e agora vivemos nessa dimensão de vida. E um dia, como diz Apocalipse, nós estaremos lá onde não há mais dor, não há mais choro, não há mais tristeza, mas ali nós teremos a presença real do Senhor, e que ilumina a própria cidade e que iluminou nossa caminhada até a eternidade. Uma outra citação diz assim: a glória do céu é Jesus. Vamos vê-lo ainda com as marcas de seu sofrimento em nosso nome. Nesse dia, os santos remidos de Deus vão cantar com uma voz unida: salve o poder do nome de Jesus. Deixem os anjos caírem prostrados. Tragam o diadema real e coroai ao Senhor de todas as coisas. E então vamos celebrar na eternidade com o Senhor. Hoje, então, como eu disse, terminamos o significado mais profundo da cruz, mas ainda tem muita coisa que nós precisamos entender. Nós podemos dizer assim que arranhamos um pouquinho a parede da obra da cruz, mas que o Senhor possa revelar tudo aquilo que é essencial para a vida do cristão, a nossa vida, a vida da igreja em todos os momentos. No nosso próximo estudo, nós começaremos uma série, Romanos capítulo 8, uma nova vida no Espírito, e que você possa estar nos acompanhando, e que, se isso tem te ajudado, também divulgue e passe para outras pessoas. Não queremos simplesmente que haja uma projeção da nossa pessoa, mas uma projeção do Evangelho, da graça de Deus, porque o nosso objetivo é que o Senhor possa crescer dia a dia na sua vida, na sua família, e que você possa ser em todas as coisas mais do que vencedor. Senhor, muito obrigado porque chegamos à conclusão de mais um estudo, de mais essa série, que o Senhor nos possibilitou falarmos sobre o significado mais profundo da cruz. Senhor, muito obrigado porque o que começou há 2000 anos ecoou até nós e fomos alcançados pela obra da cruz. Mas também te louvamos, Senhor, porque agora, a partir, Senhor, deste momento em que o Senhor trabalhou em nós através da obra da cruz, esta obra da cruz ecoa e nos fala de uma eternidade. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e cuidado para conosco. Eu estendo esta oração para todos os familiares, todas as pessoas da vida da igreja, que todos nós, como pessoas tocadas e transformadas pela graça, como família da fé, possamos dia a dia, Senhor, reconhecer, tomar a cruz, negarmos a nós mesmos e nos tornarmos realmente os discípulas que o Senhor procura. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.